tarde. Hoje nós vamos atravessar a Baía de Guanabara e percorrer o Rio de Janeiro. Mas não o Rio de Janeiro de hoje, o Rio de Janeiro de muito tempo atrás. É esse o convite que fazemos, com a presença do professor Nireu Cavalcante, diretor da Faculdade de Arquitetura da UF, e que acaba de publicar O Rio de Janeiro, o Setecentista, a vida e a construção da cidade, da invasão francesa até a chegada da corte. Nireu, conta um pouco por que você enveredou, é a sua tese de doutorado, né? Por que você resolveu enveredar nessa história tão antiga do Rio de Janeiro? Olha, a origem desse livro tem uma origem comunitária. Eu fui o primeiro presidente da Associação de Moradores, da qual você participou, de Laranjeiras, né? E em 79 nós criamos a associação, fui o primeiro presidente, e nós formamos um grupo de estudo de história do bairro. Não sei se você se lembra, tem a Lisa Bernardes, né, a Santuza. E nesse momento eu comecei a estudar a região da Carioca, e para isso eu tive que estudar a cidade do Rio de Janeiro como um todo. Quando chegou, quer dizer, eu comecei a pesquisa com essa intenção realmente produzir trabalho sobre a história do bairro em 80. Então já são mais de 20 anos, né, dedicado à pesquisa documental. Em 92 eu resolvi fazer o doutorado lá no IFIX, na FJ, e a professora Maria de Lourdes Viana Lira, uma professora muito competente, né, ela propôs que, em vez de eu usar o material que eu já tinha sobre Laranjeiras, Cosme Velho, a região da Carioca, que já estava pronta a tese, né? Ela me trouxe esse desafio para estudar o centro da cidade e o século XVIII. Mas por que o século XVIII? Porque realmente os arquivos não têm devidamente catalogado a documentação desse período. Então, você vai ao Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, está muito bem catalogado, século XVI, XVII, depois pula para o XIX. Então, é um grande desafio o estudo do XVIII, porque você tem que pedir uma caixa. O vice-reinado, caixa 450. E você tem que olhar 100, 200 documentos para ver se tem alguma coisa que lhe interessa. Então, eu me dediquei a esse grande desafio de estudar a cidade do Rio de Janeiro no século XVIII, porque eu sabia que alguém tinha que fazer esse trabalho, né? E como arquiteto e urbanista, eu levei o método do trabalho do arquiteto urbanista na concepção de uma obra arquitetônica urbanista. Eu fui fazer doutorado em História até para complementar e não ficar restrito à visão, né, do arquiteto sobre a questão da história da cidade, que trata a cidade como fosse um processo que se transforma à medida que determinadas correntes do pensamento vai sendo hegemônico e esses projetos vão transformando a cidade, né? O historiador, por sua vez, ele estuda a cidade como pano de fundo, né, um cenário para ele trabalhar outras questões, né, seja o historiador econômico. Então, olha, como arquiteto eu vou então tentar juntar as duas visões, do arquiteto e do historiador. E realmente foi uma escolha muito feliz, né, um curso doutorado do FJ, muito bom, né? A professora Maria de Lourdes Viana Lira, uma pessoa muito severa assim, na orientação, né? Porque ela fez o mestrado com o orientador, foi o Sérgio Buarque de Holanda. E o doutorado foi o Pierre Vilar. Então, ela é muito metódica. Foi muito bom para mim essa experiência. Então, eu trouxe para a área do estudo, né, da história, essa visão do arquiteto. O que é que eu fiz? Quando nós vamos fazer um projeto, nós temos que levar em consideração todos nós chamamos de condicionantes. Seja o condicionante do meio ambiente,
ambiente, seja o território específico do terreno e todas as condições do cliente, que seja, pode ser um Estado, pode ser uma pessoa. Então, a gente vai estudar, né, a cultura daquela sociedade, as relações políticas, visão de mundo, não é? E os nossos conhecimentos técnicos e quem será o usuário daquilo. Então, foi isso que eu fiz. Então, eu fui estudar os usuários da cidade do Rio de Janeiro, quem seriam os gestores desses projetos, né? Então, eu fui estudar a estrutura governamental, né, colonial que nós tínhamos, e com isso eu procurei ver os grupos que atuaram de uma forma intensa na conformação da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu fui estudar os comerciantes, quem tinha dinheiro, né, para aplicar, construir as suas casas, né, o Estado, a Igreja, as Forças Armadas, né, através do Estado, e principalmente, que teve uma importância muito grande no Rio de Janeiro, todo o pessoal da área de saúde, porque nós estávamos no século XVIII, né, dentro do iluminismo, né, a visão sanitarista já começando, né, a importância de você ter uma cidade higiênica, né, vem do século XVIII. Né. Então, eu queria saber qual foi a participação desses médicos. Então, eu tinha que estudar todos os engenheiros, arquitetos, pedreiros, carpinteiros, e eu precisava saber que formação eles tiveram. Então, eu fui estudar como se dava a educação. E aí foi muito interessante, não é? Porque a historiografia coloca que a expulsão dos jesuítas, não é, em 1759, gerou um total escurecimento na questão educacional. Foi uma perda muito grande, que os jesuítas têm um papel, não é, fundamental na questão da educação. Mas não é bem isso. Nós tínhamos diversas formas de educação, né? E a população, para mim, foi uma surpresa, né? A população não era essa população ignorante que todo mundo colocava, né? Então, eu comecei a observar, né, os documentos sendo assinados, né? Aí eu fui ver os livros, né? Aí eu vi que nós tínhamos um comércio intenso de livros no Rio de Janeiro. Teve um ano, 1796, por aí, que o livreiro do Rio de Janeiro importou 40 mil volumes de um folhetim que era muito querido na época, sobre a história de Santa Bárbara. Olha, ninguém era maluco de um comerciante importar 40 mil volumes. Se não tivesse o público leitor, né? Exatamente. E o livreiro do Rio de Janeiro, ele distribuíam para Minas Gerais, Goiás, São Paulo, né, Rio Grande do Sul. Ele era um dono desse grande mercado livreiro, né, do sul e centro-oeste do país. Então, eu fui percebendo, aí eu vi que na livraria foi encontrado, tinha duas livrarias, eu já identifiquei, né? Aqui uns livros de arquitetura, de engenharia, à venda no livreiro. Os livros de educação, de escolar. E, através desse estudo dos diversos segmentos, né, eu fui, né, encontrando explicações, né, e fechando esse grande tabuleiro, né, para entender que a cidade, e por que na cidade do Rio de Janeiro ocorreu esse grande desenvolvimento econômico, né, social, político, né, e cultural no século XVIII. Não só em função do ouro, mas o Rio de Janeiro era um grande produtor agrícola, né? Ao ponto, quando teve um problema sério, né, no Nordeste, uma daquelas secas no século XVIII, o Rio de Janeiro foi quem mandou farinha para Paraíba, Recife, entendeu? Porque lá não tinha, porque nós éramos uns grandes produtores. Por quê? A farinha, a cachaça e o açúcar eram grandes produtos do comércio negreiro, principalmente. E a farinha com a carne seca, né, era um produto maravilhoso, porque o navio podia, a tropa, para grandes distâncias, com aquele produto que não deteriorava, aquela carne seca, uma bela alimentação. Então, o Rio de Janeiro era um grande centro produtor de açúcar, mandioca,
milho, arroz, não é? E produtos mais sofisticados, que aqui foi o centro de pesquisas para esses produtos como a cochonilha, o anil, não é? Veio para cá fazer essas experiências aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, foi uma economia pujante por seu porto, né? Que foi ganhando valor, né? Dentro do Brasil. Chegou um ponto que a coroa entendeu que o Brasil precisava ter duas grandes áreas, né? Que fosse o foco de irradiação dos interesses da coroa, né? Em todos os níveis. Então, Salvador foi destacado e o Rio de Janeiro. Então, a partir desse momento, né, o Tribunal da Relação, uma coisa muito importante, nós só tínhamos um no Brasil, em Salvador. Então, em 1750, a coroa divide o Tribunal da Relação. Isso quer dizer o quê? Vem 10 desembargadores, que era a elite, né, dos funcionários públicos, né, da coroa, né? Máximo, são os doutores, né, da Universidade de Coimbra. Então se instalou o Tribunal da Relação a partir de 52, né? Pouco tempo depois, o rei manda que a sede do Brasil, do vice-reinado, saísse de Salvador. E até foi um pouco de frustração, porque eu pensava que um documento, né, com grandes desculpas, nada. O rei mandou o Conde da Cunha embora capital e fique lá para o Rio de Janeiro 3 anos, enquanto eu achar que você deve ficar ou não. Um documento seco, acabou. E com isso o Rio de Janeiro, né, passou a ser o centro político do nosso país. Né? Então, o século XVIII é um século onde a cidade, quer dizer, o Estácio de Sá, quando criou o Rio de Janeiro, disse que ia fazer a cidade mais importante e mais belas do reino. Entendeu? E realmente o século XVIII foi o momento que a cidade pôde mostrar. O nosso fundador tinha razão. Eu sou a grande cidade dessa colônia luso-brasileira, portuguesa. Agora, Nereu, você fala das demarcações, né, dos limites e da evolução da cidade e usa a expressão as 5 muralhas. O que são estas 5 muralhas? Nós, que é uma história assim, pouco explorada, com a invasão francesa, por isso que eu fiz como marco... O teu marco histórico é a invasão francesa. Por quê? Porque a invasão francesa é uma demonstração, já em 1710, que o Rio de Janeiro acumulava um grande fortunas. Então, que justificava o empreendimento desse para vir para cá para saquear. E a invasão de 1711, né, ela destruiu a cidade. Né? E o saque que a cidade pagou aos franceses foi uma fortuna. Então, a partir desse grande trauma que a cidade viveu, né, veio o engenheiro militar francês, quer dizer, o João Massé, a serviço do exército, né, português, e veio para traçar, fazer análise das nossas fortificações. Então, ele verificou que as fortificações, né, da orla da Bahia, com pequenas alterações, dava completamente para atender essa questão de invasão possível pela Bahia. Agora, a grande fraqueza era a invasão pelo continente, como tinha acontecido em 1710. Né? Os franceses tentaram entrar, não conseguiram, foram para Guaratiba, saltaram lá e invadiram pela Tijuca. Né? A cidade foi pega de surpresa, né? Pelas costas. Então, esse engenheiro militar, ele propôs, então ele veio para cá em 1712, 13, ele já estava aqui, e ele fez um projeto de uma muralha cercando a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso representou um retrocesso do ponto de vista urbanístico da época, porque nós nascemos dentro de uma muralha, né, no Morro do Castelo. Né, mas rapidamente a cidade ultrapassou aquela muralha, se espalhou na várzea, né,
Aí, em 1710, quer dizer, a partir de 1710, a cidade volta a ser uma cidade murada medieval. E essa muralha, qual era o desenho dela? Era O desenho, aí que é interessante, viu, Serra? Porque com essa discussão, você tinha que saber o que você vai murar, que é a cidade. Você tem que proteger a cidade. Né? E aí é uma primeira discussão, né? O que é cidade, o que é arrabalde, o que é subúrbio. E o interessante, o Largo da Carioca foi considerado subúrbio. O Largo da Carioca. O Largo da Carioca. Aí, então a muralha saía do morro do castelo, passava um pouquinho antes da Rua Uruguaiana, provavelmente na altura da Gonçalves Dias, né, hoje, e fechava no Morro da Conceição. Então, isso foi a cidade. Então, a partir dessa muralha, né, a cidade passa a ter uma valorização fundiária que ela não conhecia. Então, tudo que era próximo do centro, né, vital da cidade, que era a Praça 15, hoje, né, então ali era supervalorizado. À medida que se aproximava da muralha, ia diminuindo o valor dos imóveis, e quando ultrapassava a muralha, não tinha mais valor nenhum. Então, o que aconteceu? A Câmara de Vereadores, os proprietários de terra não tinham interesse nessa muralha. Então, foi uma muralha que não conseguiu ser concretizada na sua plenitude. Então, ela chegou a uns 2 metros de altura, um pouquinho mais em alguns lugares, né? A porta da cidade era na Alfândega, na Rua da Alfândega, né? E aí os vereadores foram coniventes com a desvalorização dessa muralha, porque permitiu que as pessoas construíssem, roubassem pedra da muralha para construir suas casas. Então virou uma farra, né? Ao ponto que tem um processo muito interessante de um jesuíta, né, o Malagrido, ele pedindo as pedras da muralha para construir mais um seminário jesuíta, um colégio dentro do Rio de Janeiro. Aí o governador, com maior tranquilidade, dá. Aí vai o processo para o Conselho Ultramarino e ele devolve com espinafração. Pô. Ué, que história é essa de dar as pedras da muralha para construir... E a segurança da cidade, né? Então, o fato de ter essa muralha, eu usei, então, essa figura para explicar que há um processo constante de rompimento das muralhas para que a cidade conseguisse, não é, alcançar o que ela alcançou com a chegada da corte. Então, eu fui, primeiro, a questão da muralha mesológica, o tipo do solo do Rio de Janeiro. Não é? Foi um equívoco a ocupação daquela área, porque ela é uma área toda quase que um pântano, um grande pântano, pequenas ilhas secas, né? Então, a proposta da ocupação do Rio de Janeiro deveria ser uma proposta tipo Veneza, toda cheia de canais, porque quando as águas, chuvas, chegassem, seriam coletadas pelos canais e deixava, né, quando passasse a chuva, o canal descia e jogava para o mar, porque o território é muito baixo. E, aliás, eu coloco no livro que a cidade deveria ter sido construída na região do Flamengo, Catetos. Ali que era o local da cidade. O Mendes Sá, depois da morte do Estado de Sá, que resolveu levar para o castelo. E ele nem sabia o que tinha, porque estava coberto de floresta. Então, quando eles derrubaram a mata, é que eles viram que era um morrinho pequeno, que não tinha espaço para fazer uma cidade. Então a cidade teve que descer. E aí a opção da cidade foi, né, do governo, dos primeiros moradores, né, foi aterrar. Aí foi um erro. Até hoje nós estamos pagando esse problema das enchentes no Rio de Janeiro por causa disso. Que quando chove, o território é muito baixo, né, então o nível da maré sobe e com isso você não tem para onde escoar a água. O governador Vaia Monteiro, né, que era um homem muito inteligente, ele questionou, né, essa muralha, né,
e questionou essa opção de ocupar a cidade com o aterramento. Então ele propôs um grande canal navegável, unindo, porque o mar avançava até perto do Campo de Santana, ele unia aquele braço do mar a lagoa do Boqueirão, onde hoje é o passeio público, era uma grande lagoa, desembocando no mar. Então fazia uma ilha na parte antiga hoje da cidade. Uma proposta corretíssima dele, né? E um canal navegável. Então nós não teríamos esses problemas que ele explica. Você fazendo essa ilha, você diminui a distância para o escoamento das águas, para um lado do mar ou para o grande canal. Infelizmente, mas o que acabou se fazendo foram sucessivos aterramentos. Né? Aterramentos que foi um erro. É um erro a ocupação do Rio de Janeiro, nós pagamos. Então, o que aconteceu? Para fazer esse aterramento, começou-se a derrubar as encostas do morro. Aí começamos também com problema de desmoronamento, por causa do tipo do solo dos morros. Né? O Morro do Castelo teve uma grande chuva de 1810, foi uma tragédia. Desabou o Morro do Castelo, várias casas lá soterradas, muita gente morreu. Por quê? Porque é um tipo de solo que não permitia essa ocupação, entendeu? E esse desmatamento. E aí no século XVIII, os médicos e cirurgiões eles se reúnem com a Câmara e fazem um relatório dizendo que um dos problemas, né, da falta de saúde na cidade era esses sucessivos trechos alagados, então a água apodrecia e aquele vapor era doentio. A concepção da época. E que precisava ventilar a cidade, diminuir o comprimento das ruas. É um projeto urbanístico interessantíssimo, né? Então, rasgar com transversais as grandes ruas e abrir mais ruas para que o vento pudesse entrar, que vinha pelo mar. E já propõe a derrubada do Morro do Castelo. Então, esse projeto do século XVIII, quando a família real chegou, né, foi entregue e o físico-mor do reino, que acompanhou o Dom João, ele analisou e é um trabalho lindíssimo, ele dizendo isso é uma bobagem. O problema de saúde da cidade não é o Morro do Castelo. Então não vamos derrubar. Então salvou o Morro do Castelo. E nós viemos derrubar o Morro do Castelo exatamente com esse mesmo discurso da ventilação da cidade em 1922, para comemorar a independência do Brasil. Então, é essa a grande contradição. Você comemora um fato de independência destruindo a sua história. Quer dizer, nós destruímos aonde a cidade nasceu. Infelizmente, são essas coisas que acontecem porque, né, nós não conhecemos bem a história do nosso local e quem conhece, ama. E quem ama, luta com mais empenho do que quem acha que as coisas só têm valor se estiverem lá fora. Né? Mas, Onireu, conta um pouco também a respeito dos tipos humanos, né, do ambiente humano que você conseguiu identificar nessa época. A sociedade colonial, ela tinha, quer dizer, os súditos, não é? Que era o grande conjunto, né, que formava. Você tinha a família real, muito pequena, o rei, sacando os súditos, todo mundo abaixo dele. E dentro dos súditos, você tinha duas categorias: os livres e os escravos. Então, dentro dessa sociedade dividida nesses dois grandes segmentos, essa faixa dos escravos era uma faixa com um volume, né, de pessoas, né, quase igual ao dos livres. Então, a primeira coisa, é uma sociedade que estava incorporado como um valor, um direito da propriedade, o direito a ter um ser humano como seu escravo. Desde que esse ser humano, né, fosse africano ou dependentes de africanos. Né? Então, essa é uma estrutura muito perversa, né? E que faz com que os próprios ex-escravos
ao se alforriarem, se tornarem livres, passar para o outro grupo, não é? Atrás de Muitos também deles tivessem escravos, entendeu? Quer dizer, incorporaram essa lógica, né, injusta, né, perversa, mas eles incorporaram. Porque ao incorporar essa lógica, eles estavam, né, sendo, né, aceito e inserido dentro da lógica do outro grande grupo, que era um dos livres. Né? Então, ser livre significava ser senhor. Né? Possibilidade de ser senhor. Entendeu? Então, isso era um grande sonho, você sair desse grande bloco, né, dos escravos para os livres. Agora, a passagem desse grupo, né, é o grupo mais marginalizado daquela sociedade, né, esse indivíduo, ele levava essa marca. Então, o casamento dele estava lá escrito que ele era um ex-escravo, entendeu? O filho dele já nasceu livre, mas botava cor. Aí é livre, pardo, mulato, cabra, um negro, crioulo, que já nasceu aqui. Então, essa marca vinha. Então, sair dessa marca também era outro grande sonho de quem pertenceu daí. E aí, uma das saídas, né, nós tínhamos duas saídas para sair de lá, né, e chegar a este outro grupo. Ou através do Quilombo, né, e aí a história do Rio de Janeiro é uma história que precisa uma reflexão muito grande de quem estuda essa parte, essa questão da escravidão, porque no Rio de Janeiro o processo de revolta não chegou a um nível de intensidade como chegou em outras capitanias. Nós não temos nenhum quilombo assim de 100, 200 pessoas. E os quilombos tiveram uma vida muito curta, muito curta. Então, essa vertente, através da revolta do Quilombo, foi uma vertente muito pouco usada por esse grupo dos escravos. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Não é? É um fenômeno. Eu não sou especialista dessa área, mas eu percebi isso e os números estão muito claros. Né? Não sei se foi a possibilidade da alforria no Rio de Janeiro, que é muito alta. Muito alta. Mais do que, por exemplo, em outras cidades. Em outras cidades. Por quê? Porque é uma cidade muito rica. Então, aquele pouco que ficava para o escravo permitia que ele acumulasse o suficiente para comprar a sua alforria. E a legislação, não é, era muito clara. A escravidão, a liberdade é um direito natural. Então, você tem direito à liberdade. Você está como escravo por uma questão qualquer e é sempre considerado provisório. Então, no momento que aquele escravo conseguiu o dinheiro para comprar a sua alforria, o senhor era obrigado a vender a alforria dele. Então, eu estudei as alforrias, peguei uma amostragem de 1.400, por aí, documentos de alforria para verificar de que processo. Então, a grande maioria comprou a sua alforria. E interessante que dessa maioria, as mulheres estão à frente. Então, as mulheres conseguiram acumular mais do que o... Quer dizer, através de um trabalho que realizavam, inclusive para o senhor, né, para o amo, e uma parte ficando com eles. Porque a legislação dava o sábado livre para o escravo, para ele fazer o que ele quisesse. Em contrapartida, o senhor ficava livre de dar comida e roupa para o escravo. Então, havia alguns escravos que queriam, não quero meu escravo, continua aí trabalhando aí, né? Outros trabalhar. Então, eles já tinham o domingo, que é sempre, né, sagrado, né? E ganhava o sábado, já são duas. E quando ele saía para prestar serviço para o senhor, uma parcela daquela renda, né, ficava com ele. Pequena, mas ficava. Então, havia sempre um acordo. E o senhor tinha interesse, porque se ele não desse uma comissão, entendeu, pela aquela participação, aquele escravo poderia ser um péssimo,
não é, servidor, e o sujeito não ia mais chamar para alugar aquele escravo. Então, eles iam acumulando, e depois nós percebemos na documentação de casamentos, né, que há uma quantidade significativa sempre casando um escravo forro, um escravo, uma escrava, com um escravo. Então você percebe que através do casamento, né, essas duplas vão somando para alcançar o forria posterior do parceiro. Quer dizer, que isso significa que, vamos dizer, no século XIX, uma parte importante da população do Rio de Janeiro era derivada de escravos, libertos, etc., né? Eu diria que 55% da população que chegou ao século XIX, 55% era afro-brasileira. E 45% branco, índio, né, outro. Agora, 55% era já descendente de afro-brasileiro. E no século XIX, por isso que vem esse projeto de branqueamento do Império, né, de trazer imigrantes europeus para branquear a população brasileira, né, porque estava no processo de negritude, né, da tez do brasileiro. Por causa disso, uma grande intensidade de escravos na nossa cidade. Então, quando você passava, que era o grande sonho, para esse bloco dos livres, aí vinha outro grande sonho, que era as pessoas privilegiadas, né, e as pessoas nobres. As pessoas privilegiadas eram um funcionário público graduado, aqui todo mundo aqui que está trabalhando aqui na UF era uma pessoa privilegiada, tinha algum privilégio, né? E ter um título de nobreza, aí era o máximo que se podia alcançar na sociedade colonial. Porque o título de nobreza te dava toda uma série de privilégios que você garantia, digamos, ser um servidor público de alto nível, um desembargador, um professor régio, não é? Então, os descendentes, os afros brasileiros, era o grande caminho dele. Então, essa ridicularização que o brasileiro sonha com diploma, gente, era a grande oportunidade de um mulato, de um preto, chegar a ser um nobre. E chegava. Então, se você fosse diplomado pela Universidade de Coimbra ou outra universidade, você alcançou o status máximo da organização da sociedade colonial. Você ganhava um título de nobreza idêntico a um conde. O mesmo nível, o mesmo padrão, quase o mesmo privilégio de um conde. Então você vê um mulato como o professor Régio Manuel Inácio, né? Ele fez um esforço, ele vem de Ouro Preto, né? Filho de uma escrava, o pai dele deu um dinheiro, um sacrifício. Ele era um professor régio, um poeta famosíssimo na cidade, com privilégios. Você não podia mais, a partir desse momento, você tinha que tratar como nobre. Então, ao estudar esses diversos segmentos, né, eu pude ir encontrando essas saídas, estratégias da sociedade para passar de um nível para o outro. E isso foi importante, né, para entender a razão das irmandades. Porque essas irmandades, que poderia parecer uma coisa piega, nada disso. Era uma organização importantíssima de inserção das pessoas na sociedade. Porque a irmandade, não é, primeiro, era uma corporação de ofício, na sua grande maioria, não é, que garantia o mercado de trabalho. Então, digamos, a Irmandade de São José era a Irmandade dos pedreiros, dos carpinteiros, dos ferreiros, dos canteiros, fazia trabalho de pedra, todo mundo da obra. Você só trabalharia no Rio de Janeiro se você fosse da Irmandade. É uma fiscalização intensa, processos de pessoas que começaram a construir sua casinha na cidade. O membro da Irmandade foi lá, denunciou e o cara
foi preso, entendeu? E pagou uma multa imensa para a Câmara de Vereadores e para a Irmandade. Não é? Ora, você era um pedreiro, um carpinteiro, um entalhador, saiu de Minas, onde é que você iria se integrar na sociedade? Através da Irmandade. Se candidatar para ser aceito. Exatamente, para entrar na Irmandade. E aí, essa área da Irmandade de São José era uma Irmandade muito preconceituosa. Ela não permitia que negros ou mulatos entrassem na Irmandade. Aí criou um conflito de gerência desse volume grande de pedreiros, né, de oficiais de origem negra, não é, mulata. Então, qual era a solução? Eles ganhavam permissões provisórias, ou então eles tinham que se associarem a um mestre, um oficial da Irmandade, e trabalharem para aquele cara. Então, começa um processo de criação de grupos, e às vezes, podia até dizer, aquele pedreiro branco explorando uma quantidade imensa de pedreiros mulatos e negros, porque não tinha possibilidade de trabalho. Né? Então, foi muito interessante ter percebido isso, né? E eram essas irmandades que elas tinham a grande oportunidade de mostrarem, né, à sociedade, né, o quanto eles eram valorosos. Por quê? Porque na procissão todas as irmandades tinham o seu espaço. Então, mesmo naquelas grandes festas, vinha a Irmandade dos Ricos, né, o Santíssimo Sacramento, Candelária, essas grandes irmandades, né? Mas estava lá a Irmandade dos Alfaiates. Nas grandes festas que eram feitas pelo aniversário, casamento do rei, estavam lá os alfaiates, os pedreiros, as suas irmandades, fazendo o seu teatro, a sua grande demonstração, né, de opulência. Aí eles se esbaldavam de mostrar as suas roupas mais bonitas, entendeu? Trazer as suas figuras, os seus cavalos melhores para aqueles espetáculos. Então, era uma grande inserção da sociedade, né, desse grupo que estava marginalizado na sociedade colonial. Né? Então, foi uma introdução, né, desses diversos mecanismos de saída que permitiu que eu entendesse por que a cidade... Mas era uma sociedade, digamos assim, bastante maleável, vamos dizer, né? Exatamente. Então, você poderia dizer, olha, nós tínhamos, tem uma estatística, em 1796, você tinha 16% da população de mulatos alforriados. 16% da população. É um número expressivo, claro. Entendeu? E esses mulatos, né, eles estavam ocupando postos importantes. E quando termina o século XVIII, os mulatos dominaram a cultura do Rio de Janeiro. Pois é, esse é um outro aspecto que você ressalta no livro, uma certa surpresa de descobrir uma vitalidade, né, inesperada da vida intelectual, cultural do Rio de Janeiro dessa época. Fala um pouco aí disso. A cidade, ela, através das suas irmandades e através desses momentos de festas, né, sempre constava de uma festa dessa, que demorava 3 dias sempre. Todas essas festas, 3 dias. Né? Além da procissão, da missa, mas tinha o teatro, tinha a reunião de uma academia, né, para os poetas apresentarem os seus versos em homenagem àquela figura, àquele fato. Né? Tinha a cavalhada, né? Tinha os grandes espetáculos pirotécnicos. Então, através, né, desses grandes momentos, foi se constituindo, né, um conjunto de profissionais voltado ao teatro, ao espetáculo, a poesia, né? E nós tínhamos, então, os colégios todos aqui, né? Porque todas as ordens religiosas tinham o seu colégio, os beneditinos, né, os jesuítas, antes de serem expulsos, a própria igreja secular também tinha, né, o seminário de São José. Então, os franciscanos tinham o seu colégio, ao ponto que eram tantos estudantes que nós tínhamos um batalhão de estudantes.
Não é por acaso que... Na invasão francesa, exatamente. Os estudantes é que tomaram a frente entendeu? Tomaram a frente da defesa da cidade. Nós tínhamos vários colégios funcionando. Então, nós temos várias academias, né, constituídas, e tem uma academia muito interessante, né, pouco divulgada, que foi quando o governador Gomes Freire de Andrade ele foi nomeado para a questão das fronteiras, né, que resultou naquela, né, aquela tragédia lá das 7 missões, né, 7 povos das missões. Então a academia que estava organizada se reuniu e foi publicado um livro de poesia toda dedicada a esse ato, né, da nomeação do Gomes Freire de Andrade. Então, esse livro está lá, né, com a poesia de todos os intelectuais da época. E o que eu ressalvo aí é que nós tínhamos nesta academia uma mulher. Interessante. 1750, uma mulher, e mais ainda, uma cega. Então, era uma poeta, né, cega, mulher, membro de uma academia. Então, quando a gente vê só agora a Raquel do Queiroz, não sei o que, entrar na Academia Brasileira de Letras, a gente pergunta, será que nós regredimos? Então, é a grande pergunta, que sociedade tão arcaica, tão atrasada é esta, que permite que uma mulher faça parte de uma academia? É uma só, tudo bem, é uma, mas é um indício que alguma coisa não fecha com essa visão de obscurantismo que nós tínhamos na cidade do Rio de Janeiro. Nós tínhamos 2 teatros funcionando 3 dias por semana. Quais eram esses teatros? Um ficava na Rua da Alfândega, mais ou menos onde hoje está a estação do metrô. Infelizmente, a casa do teatro foi derrubada para fazer o metrô. Né? Infelizmente, eu não tinha escrito ainda o livro, né? Porque senão, obviamente, eu ia defender a permanência do primeiro teatro do Rio de Janeiro. O segundo teatro foi derrubado para construir, já no século XX, a Assembleia Legislativa. Ficava ao lado do Palácio do Governador. E o proprietário era o mesmo, era um licenciado, o Boaventura Dias Lopes, né, que depois do falecimento da mãe, ele se ordenou padre. Mas ele era tão amante do teatro que ele passou, né, fez um contrato com o Manuel Luiz, que todo mundo dizia que foi... Não, o Manuel Luiz foi um arrendatário do Teatro do Padre. Mas ele garantiu para ele, enquanto ele fosse vivo, o melhor camarote para ele assistir às peças. Quer dizer, ele é vigário, mas ele ia para lá fazer a questão de continuar. E qual era o tipo de espetáculo, assim? Todos os Shakespeare passavam aqui. Molière era o ideal. E as peças do judeu, né? Antônio José da Silva. Antônio José da Silva. Então... Mas eram grupos que vinham de Portugal ou havia grupos aqui, locais? Os grupos locais. Né? E o mais interessante, né, é que esse teatro tinha a sua orquestra. E a música é uma das características da monarquia portuguesa. Os monarcas portugueses eles tinham 2 grandes preferências. A tradição da família Bragança. Né? Uma era o teatro, né, a ópera, e o outro era a música. Portugal tinha a maior biblioteca. O rei de Portugal pagava os grandes compositores para eles enviarem as suas partituras. Todos os grandes compositores da época, eles eram assalariados, tinha uma bolsa do governo português para mandar. E o governo português mandava os melhores alunos para estudar nos conservatórios da Europa. Então, essa tradição musical portuguesa veio para o Rio de Janeiro e nós tínhamos aqui, exatamente porque tinha mercado. Não é? Você tinha as festas das Irmandades, as grandes missas solenes, não é? Tudo isso acompanhado. Tinha até os enterros, casamentos. Então, muito trabalho para os músicos. Então, nós tínhamos um conjunto grande de músicos
E eu tive a felicidade de encontrar o professor do padre José Maurício. Né? E que foi um achado importante, porque no inventário dele vem a lista de todas as partituras que ele tinha na escola dele. Nesta relação, você vai ver, eram os grandes compositores italianos, né, de preferência, e portugueses. Aí já tem também as partituras do ex-aluno, o Zé Maurício, usado pelo professor na sua escola. Então, esta cultura, né, musical do Rio de Janeiro foi algo tão importante que quando a família real chegou e foi recebida, né, pelo um conjunto de uma família do médico, família Leal, família importantíssima, né? Um dos filhos dele foi quem abriu o curso de farmácia na Universidade de Coimbra, escreveu o primeiro livro sobre farmácia, né? Essa família, né, ela tinha um conjunto. E foi essa família que foi receber, né, os nobres ingleses, né, o comandante da tropa, foi também receber a família real, e eles ficaram impressionados com a qualidade da execução musical do conjunto da família Leal. Uma família. E até as orquestras dos escravos, né? Nós tínhamos uma grande orquestra na fazenda de Santa Cruz. As orquestras de pretos. De pretos, escravos mesmo, né? A família real, quando foi conhecer a fazenda de Santa Cruz, né, eles receberam com um concerto dessa orquestra. E o Dom João ficou impressionado, né? E o Dom João não era esse idiota que se conta, não, era um homem muito culto, né? Então a apreciação dele, da qualidade da música, da orquestra, do escravo... Uma pessoa que entendia. Que entendia, né? E quando ele veio conhecer pela primeira vez o padre Zé Maurício, né, que o padre tocou, ele ficou tão embevecido com a qualidade da execução do padre Zé Maurício, que passou um nobre, ele tirou uma comenda de cavaleiro da Ordem de Cristo e colocou na batina do padre Zé Maurício. E aí criou um problema diplomático muito sério, porque não poderia ter a comenda quem fosse mulato. Isso é importante, o padre Zé Maurício era mulato. Era um mulato. E aí isso criou um problema sério. E agora? Como vamos resolver isso? E não só que fosse mulato, não podia ser negro, cristão novo, quer dizer, descendente judeu, e ser moro, cigano. E como ele dizia, preto, e toda a gente que tivesse sangue infecto, né, não podia receber essa comenda, né? E você não podia ter trabalhadores, pedreiro, alfaiate, sua família, tinha que ser uma família nobre. E o Dom João, naquela emoção pela expressão que o Zé Maurício deu na sua execução da música, ele ficou emocionado, criou um problema diplomático, como resolver isso, né? E, obviamente, tem sempre os caminhos, né? E foi sugerido que ele, como o príncipe real, ele solicitasse que não fosse feito a genealogia do padre Zé Maurício para resolver esse problema. Porque se fizesse, iria acontecer o que aconteceu em Portugal com o arquiteto real. O rei quis dar, entrou, foi feita a genealogia do arquiteto e descobriu-se que o avô dele era sapateiro, não podia ter essa comenda. E aí o comendador da Ordem de Cristo escreveu, mas e agora? Criamos um problema sério. O arquiteto do rei, o rei pediu para dar um título e a solução foi essa, ele dizer que não poderia ter como professor do seu filho um plebeu, porque era um professor de desenho, né, dos filhos do rei, né, dos príncipes. Então foi a solução, tem que resolver isso, né? O príncipe não pode ter um plebeu como professor de desenho. Aí, em nome disso, para resolver um problema, né, aí deram
a comenda. Para você ter uma ideia, né, da importância que foi, não é, esse momento para o Dom João. Ponto ele cometer esse desatino de gerar esse problema. Então, o que acontece no século XVIII? Por isso que eu digo que os mulatos, que é uma história lindíssima, né, dessa população com uma origem tão, né, absurda, né, de escravos. O maior entalhador, artista, arquiteto era um mulato, o mestre Valentim. O maior pintor era um mulato, Manuel da Cunha e Silva, ex-escravo. Né? O poeta mais importante era um mulato, Manuel Inácio da Silva Alvarenga. O químico, quer dizer, o cientista, era um mulato, João Manso. O maior organista era um mulato, João Lacerda. Então, eles dominaram a expressão cultural. A expressão cultural do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, quando a corte chegou, era uma cidade, né, dominada pela expressão artística e cultural através da mulatice. Então, é um fato muito rico você perceber isso, né, que esta cidade ela foi construindo uma sociedade com toda essa dificuldade colonial, mas ela conseguiu, né, criar aqui um caldo cultural capaz de formar. Que, aliás, né, a historiografia, a história da arte, sempre dizia que esses grandes artistas saíram para estudar lá fora. E nenhum deles saiu daqui. Eles estudaram aqui, entendeu? Quer dizer, o Zé Maurício estudou com o Salvador Faria, aqui, na escolinha do Rio de Janeiro. Era um mineiro, né, o professor dele. Né? O Valentim já chegou aqui de Minas, ele era do Cerro Frio, ele se formou lá no interior de Minas Gerais e veio para cá e estudou no Rio de Janeiro com o Rosa, que era um grande entalhador. O Inácio Ferreira Pinto, o grande entalhador, mulato, estudou aqui. Então, nós tínhamos realmente uma cultura e um ambiente que justificava e explica essa cultura que nós tínhamos. Nileu, infelizmente, vamos encerrando o programa. Foi um passeio excelente pelo Rio de Janeiro do século XVIII e muito revelador para as nossas considerações, né, contemporâneas da sociedade brasileira, né, de enorme significado. Então, boa noite. Agradecemos. Até a próxima semana.